Todos. Que Jesus nos abençoe nesta oportunidade de falarmos aqui do Evangelho à luz da doutrina espírita. No livro Pai Nosso de Além Túmulo, há uma poesia que diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. São apenas duas estrofes aí, né? A poesia é comprida, né? É grande, né? Mas ela serve para a gente ter uma ideia da grandeza do pensamento, né? Do poeta, né? A respeito da nossa imortalidade e da grandeza da vida aqui na Terra, né? Para nós que nos tornamos espíritas, né, que somos espíritas, só esse conhecimento já bastaria para que a gente pudesse seguir adiante, né, na nossa vida com um norte seguro, sabendo que somos imortais e que a vida prossegue sempre. E isso com certeza muda em nós as nossas diretrizes interiores aí, né, no pensar, no falar e no agir. Francisco Cândido Xavier psicografou mais de 400 obras, né? Dentre elas, ele recebeu algumas obras que não foram psicografias, eram psicofônicas, né? E que depois foram transcritas, né? Eles gravavam aquelas mensagens, né? E depois passavam para o texto, né? Para os livros. Um desses livros é o Instruções Psicofônicas e o outro é o Vozes do Grande Além. Já no Vozes do Grande Além, na lição 42, ele então fala assim, o compilador do livro ali diz assim, que na noite de 5 de abril de 1956, um desajuste na instalação elétrica obrigou-nos a efetuar nossa reunião à luz de velas. Então, para quem gravava, né, as comunicações, sem eletricidade, o aparelho deles ficou inútil, né? Então, mas os espíritos, naturalmente, né, como comparecem, trazendo a mensagem do alto, diz ele assim: todas as tarefas foram executadas normalmente. Contudo, no horário das instruções, lamentamos a ausência da força para o serviço da gravadora de vozes. Sabe que tinha um gravador, né? Quem lembra de gravador, a gente põe tudo no celular, né? A gente não tem mais gravador, né, propriamente, né? Ainda existem os gravadorzinhos aí, né? Mas só que a gente já dispensou, né, o uso desse, porque o celular substitui tudo, né? Praticamente, né? Então ele diz assim: controlando o médium, nosso amigo espiritual André Luiz havia transmitido valiosa síntese evangélica, sem que lhe pudéssemos registrar a palavra. Encerradas as nossas atividades, lastimávamos a perda de que fôramos vítimas. Contudo, qual aconteceu de outras vezes, o médium vê companheiros desencarnados trazendo-nos um aparelho gravador do plano espiritual. Então, os espíritos, sabendo daquela situação, gravaram a mensagem do André Luiz no mundo espiritual, com o aparelho deles lá, né? Toma então do lápis e, escutando a mensagem por eles mesmos arquivada, escreve sem pestanejar o comunicado que ouvimos, expressão por expressão, palavra por palavra. Aí ele fala assim: eis aqui a síntese a que nos referimos. E aí então ele traz essa mensagem do André Luiz, que é a mensagem que nós vamos conversar hoje aqui. Na verdade, é uma mensagem que eu digo assim, né, de uma simplicidade imensa, incrível, né, no conjunto, né, das palavras, na forma das expressões, mas que eu considero assim de grande valia para nós no entendimento da nossa tarefa aqui na Terra, perante nós mesmos, né, a nossa consciência, o próximo e Deus. Então ele diz assim, André Luiz fala assim: meus amigos, companheiros existem que se cansam de alegar incapacidade para o serviço do bem. Essa foi a primeira frase dele da mensagem. Companheiros existem que não se cansam de alegar incapacidade para o serviço do bem. Será que isso existe entre nós? Será que nós somos assim? Então, eu fico me perguntando, né?
Porque a gente, muitas das vezes, quando alguém nos propõe uma tarefa, mas eu não dou conta disso, não. Não é para mim, não estou à altura. Será que eu consigo? Será que eu posso, né, fazer isso? Então a gente se questiona, né, e acha que não está à altura da tarefa, né, do trabalho que nos surge, né, que nos é oferecido muitas vezes. E se a gente assim se posicionar, eu creio que fica realmente, né, impossível de executarmos as tarefas do bem. Mas quando a gente acredita, né, que é capaz, que a gente pode, que pelo menos se a gente não conseguir os 100%, né, nós vamos conseguir lá os 70%, 60%, 50% que seja, né, no alcance aí do bem que a gente possa levar a outra, né, na tarefa do bem. Aí a gente lembra, né, das sementes, né, do semeador, né, umas sementes deram 30, outras 60, outras 100%, assim somos nós, né? Essas sementinhas aí que o 100%, né, a gente considera bastante difícil, né? Para nós que ainda somos seres imperfeitos, como nós já sabemos, né, no mundo de provas e expiações, fazer tudo a contento de tal forma que não haja nenhum deslize, nenhum erro, nenhuma incorreção, é bem difícil, né? Eu falo por mim, tá? Desculpem, né? Aqueles que já estão bem acima de mim, né? Então, mas a gente vê assim. Então, ele continua assim, na segunda frase o André Luiz fala assim: no entanto, o serviço do bem pertence na terra a nosso Senhor Jesus Cristo, e compete a nós outros a obrigação de nos afeiçoarmos a Ele, para sermos intérpretes do seu infinito amor. Então ele fala que todo o trabalho do bem aqui pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente acha que a gente é que está encabeçando o trabalho do bem, né? A gente que está fazendo aquele trabalho. Não, eu estou construindo uma obra, eu estou fazendo aquele trabalho no bem, aquele serviço de caridade, mas ele fala que é de Jesus. É de Jesus. Nós já somos intérpretes do Cristo. Nós estamos apenas aqui a trabalho de Jesus. E eu me lembro assim, quando eu comecei na doutrina espírita, né, me permita-se, né, falar, aí eu tinha uma professora, eu era um jovem de 17 para 18 anos de idade, quando eu comecei, e aí então aquela minha professora, que era professora de fato na escola mesmo, né, mas era minha professora do espiritismo ali, né, a dona Clarice Seno Chibene, ela falava assim: Sivaldo, nós temos que seguir Jesus. Nós não podemos seguir os homens. As pessoas são falíveis. Elas erram. E se elas caem, nós caímos juntos. Mas com Jesus, nós não caímos nunca. Então, eu nunca me esqueci disso. Ela falou uma única vez para mim isso. E foi assim, uma notoriedade imensa, aquela fala dela, né, para mim, de uma importância enorme, extrema, né? Porque a gente vê muita gente que às vezes fala assim: eu trabalho lá no centro, lá para Vera. Não trabalha para a Vera, trabalha para Jesus. No centro, né? Da Vera. No centro da Vera. O centro é do Cristo também, né? Não é? Nós somos só aqui meros trabalhadores, na verdade, né? Então a gente às vezes deposita nas pessoas aquela confiança enorme, né? Aí fala assim: eu saí lá do centro porque você viu o que o presidente do centro fez lá, o que ele falou, né? Então, de repente, gente, a gente não tem que estar se apoiando nos dirigentes, ou no presidente do centro, ou no vice-presidente, seja quem for. Claro que a gente vai utilizar tudo aquilo que é bom que eles possam nos oferecer. Sim, claro, né? Mas, lembrando que eles são falíveis, eles são humanos, né? E por isso são falíveis, né? São falíveis, ou melhor, são falíveis e por isso são humanos, né? Porque se nós não fôssemos falíveis, nós seríamos anjos, né? Então, como somos falíveis, né? Então, quando a gente se apoia num anjo, que é o Cristo, a gente não tem nenhuma decepção, a gente não cai. Mas quando a gente se apoia nas pessoas, é perigoso. Não que a gente não deva utilizar tudo aquilo de bom que as pessoas têm, oferecem para nós, como exemplo, como objetivo, né? Para seguir assim. Mas sempre com esse cuidado, né? De que se aquela pessoa, ela cometer algum erro, algum deslize, se em algum momento ela foi infeliz, a gente precisa compreender que ela também é humana.
que ela é falível, que ela erra. E não se decepcionar e falar assim, agora eu não sou mais espírita porque você viu o que o espírita ela fez, o fulano, a fulana fez, né? Não é isso, né? Aí a gente cai em erro. E o André Luiz continua assim: recorramos à natureza para que nos ilustre a asserção. Então, ele mostrando que nós somos intérpretes do Cristo, ele vai recorrer-se de alguns exemplos da natureza para que a gente possa compreender essa mensagem dele. E ele fala assim: o fio de cobre largado na via pública não passa de bagatela, mas ligado ao poder da usina é transmissor de luz e força. Então imaginemos, o fio de cobre, naquela época usava-se, né, como hoje ainda se utiliza, né, para a transmissão da energia elétrica, né, o fio, né. Então se o fio não estiver ligado a uma usina, ele não vai transmitir força, energia, ele não vai produzir a luz. Nós somos, né, por comparação, esse fio de cobre. E se nós não estivermos ligados à usina, que é o Cristo, que está ligado a uma usina maior, que é Deus, né? Então nós não iremos produzir luz, força, não iremos passar para as pessoas a mensagem do bem e do amor. E ele continua assim: o cano de chumbo, naquela época os canos eram feitos de chumbo, né? Aqueles canos que conduziam água, né? Eram feitos de chumbo, né? De metal. Hoje nós temos o PVC, né? Temos o plástico aí, né? Que os tubos hoje são já de outro modo, né? São diferentes, né? O material, a composição dele. Mas quando o André Luiz escreveu, tinha somente os canos de chumbo. Então ele dizia assim: o cano de chumbo, abandonado à poeira, é tropeço na estrada. Contudo, em se ajustando ao reservatório, é mensageiro da água pura. E aí a gente volta de novo à imagem nossa, né? Que se nós formos comparados aí a esse cano, né? E não estivermos ligados a um reservatório, quem é um reservatório? Jesus, Deus, que é o reservatório para nós de equilíbrio, de paz, que é o reservatório para nós de energias salutares, né? De bondade, de amor. Se a gente não captar desse reservatório esses elementos de equilíbrio e de paz, nós não serviremos para nada, né? A argila, dormindo no charco, é simples trato de lama. Todavia, entregue aos cuidados do oleiro, converte-se em vaso nobre. Nós somos essas argilas de Deus, né? Somos as argilas. Mas se a gente não se submeter à disciplina, às mãos do oleiro ali, ao fogo, né, ao cadinho ali, para poder nos transformarmos na peça, né, que vai servir de utilidade, então nós não teremos naturalmente cumprido o nosso papel. Nós seremos simplesmente algo sem valor. E para sermos então este vaso nobre que ele fala aqui, o André Luiz, né? Ou para sermos a peça que vai auxiliar como um utensílio doméstico, alguma coisa assim, é preciso que a gente passe pelo fogo das provas, né? Muitas vezes das expiações, das experiências difíceis, para que a gente aprenda então a se tornar este utensílio que vai servir àqueles que precisam, àqueles que nos buscam. A pedra solta no campo é calhau, pobre e esquecido, mas se unida à construção, é alicerce do lar. Aí a gente imagina assim, nós temos aqui as paredes, formadas de tijolos. Alguém está vendo esses tijolos? Não, mas eles estão ali, cumprindo o papel de sustentação do prédio, da edificação, né?
Nós, então, muitas das vezes, precisamos ser, né, esses tijolos, aí, essas pedras da construção, né, que vamos estar, às vezes, ocultos, que vamos estar ali no anonimato, trabalhando, ajudando, servindo, sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja, mas cumprindo o nosso papel. Sem jactância, né? Sem prepotência, sem querer aparecer, né? Mas na simplicidade, na pureza de coração. A lagarta, na amoreira, é triste animal, de aspecto repelente, mas trazida à indústria do fio, produz a seda brilhante. Pois é. Quando a gente vê uma lagarta, o que a gente pensa, né? Ah, que nojo, né? Meu Deus, olha que ser repelente, né? A gente não tem coragem de lá pegar uma lagarta na mão, né? E segurar ela, né? No entanto, né? Ela vai produzir um tecido maravilhoso, né? Uma peça aí, né? Maravilhosa de roupa, né? Que é a seda, né? De um valor muito, né? Compensador, né? E, no entanto, a gente não dá nada pela lagarta, né? E ela se transforma em algo tão bonito, que é o tecido, né, de seda, né? O fio de seda, né? O tecido de seda. Às vezes, então, a gente vê as pessoas e a gente não as valoriza pela aparência, pelo aspecto que elas têm, pela simplicidade delas, pela pobreza que ela parece nos exibir. Mas nós não podemos, naturalmente, aquilatar, avaliar o íntimo, a intimidade das pessoas, saber o que está dentro daquele coração, daquela mente, né? Que pode ser um ser muito especial, cheio de bondade, de sabedoria, de conhecimento, né? Mas que a gente simplesmente deixa de lado, a gente não valoriza porque a gente acha que ele não tem aquilo que a gente considera como sendo algo importante para ser respeitado, para ser bem tratado, para ser visto, né? Quantas criaturas há que no anonimato cumprem missões valiosas aqui na Terra, junto a outros corações. Aquelas mães que se dedicam a um ser, a um espírito que nasceu em condições, muitas das vezes, de total invalidez, sem condições de enunciar uma palavra ou sequer de fazer um movimento, mas que elas cuidam durante anos daquele ser, que está ali sob as dependências dela, do seu carinho, do seu amor, precisando daquelas energias, daquele espírito materno. E são simples criaturas, muitas das vezes morando num barraco, sem quase nenhum recurso ou sem recurso nenhum, né? Dependendo da caridade alheia para poder seguir adiante. Os espíritos amigos nos falam assim, que os verdadeiros necessitados estão em suas casas. Uma mensagem no Evangelho segundo o Espírito que ele fala isso, né? Um Espírito fala assim, né? Que os verdadeiros necessitados não saem às ruas para pedir, têm vergonha. Muitas vezes, têm vergonha. E a gente precisa encontrá-los, então, né? Descobri-los, né? Identificá-los e ajudá-los. Continua o André Luiz, então, as suas asserções aqui. A tripa de carneiro estendida ao sol é realmente algo desprezível. Contudo, transformada na corda do violino, é abrigo doce da música. E eu nem sabia que a corda do violino era feita de tripa de carneiro. Imagina. Né? Então a gente vai aprendendo, né, com os espíritos. Aí ele falou isso aqui em 1956. Né? Há quanto tempo que é feita, né, as cordas do violino aí, né? E a gente nem sequer sabia disso, né? Eu nem sequer sabia disso, não imaginava. Claro que ela pode ser feita de outros materiais, eu acredito, né? Mas a tripa do carneiro ela é utilizada, né, na confecção aí da corda do violino e nos traz harmonias incríveis, né? A audição, né? Músicas que nos tocam, né? Que nos fazem bem, mas a gente não imagina que a hora que, né,
o violinista está lá tocando, está ali passando ali, né? Uma corda feita de tripa de carneiro. Então, muitas das vezes, a gente pode ser essa tripa de carneiro, né? A gente pode não ter a aparência bonita, né? A gente pode não ser valorizado pelos outros, mas a gente pode se transformar, pode se modificar, a gente pode se melhorar e a gente pode, então, ser aqueles que produzem a música do bem aos necessitados. A gente pode produzir o som que vai inebriar os outros, o som da caridade, o som da bondade, da verdade, que a gente pode estar levando àqueles que se acham desolados, aqueles que ignoram, aqueles que acham tristes, né, que se acham tristes, porque no mundo ainda há muita dor. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, né, que é necessário que hajam escândalos, né? Então, no nosso mundo ainda há muitos escândalos, ou seja, muitas coisas que chocam, né, a nós. Mas, ai daqueles por quem eles vêm, ele complementou, né? Ele completou, né? Então, nós precisamos ser aqueles que vamos dissolver os escândalos aí ao som do bem, ao som do amor. E André Luiz continua, então, na 10ª frase ele fala assim: entretanto, o fio de cobre, para iluminar, padece a tensão da energia elétrica. O cano de chumbo necessita disciplinar-se para servir. A argila experimenta o insulto do fogo para erguer-se em utilidade. A pedra sofre a própria ocultação para erigir-se em sustentáculo. A lagarta deve morrer para auxiliar, e a tripa de carneiro passa por longo processo renovador, a fim de responder com segurança aos sonhos do musicista. Só André Luiz, né, para trazer para a gente, né, essa joia de ensinamentos, né, com coisas tão simples, né, coisas assim tão comuns, né, do conhecimento de todos nós. E a gente fica imaginando a grandeza, né, desses espíritos que tendo já tanto conhecimento, né, utilizam-se de coisas simples para que a gente possa compreender a nossa tarefa, o nosso papel como espíritos imortais que somos, junto ao nosso Pai Celestial, aos nossos irmãos de humanidade. E ele diz assim: em verdade, todos somos corações frágeis, almas culpadas, consciências denegridas e espíritos transgressores diante da lei. Mas, ligados ao Espírito de nosso Divino Mestre, podemos ser instrumentos do eterno bem. Então ele se coloca na mesma condição nossa, né? Ele se coloca aqui na condição de, como diz ele aqui, né? Corações frágeis, almas culpadas, consciências denegridas. Será que nós somos tudo isso mesmo que André Luiz está falando? Será que nós somos frágeis? Mas nós percebemos a nossa fragilidade, né? Basta perdermos alguma coisa para a gente perceber quanto nós somos frágeis, né? Para a gente desmoronar, para a gente cair, né? Na tristeza, né? Cair na depressão, se perder um parente, se perder um carro, se perder uma casa, se perder um emprego, né? Se perder um amigo, aí a gente vai vendo que a gente, né, é essa criatura frágil ainda. E ele fala, almas culpadas. Será que somos almas culpadas? Ah, mas eu não fiz nada de errado, né? Eu procuro fazer tudo muito certo, sou honesto, cumpro com meus deveres, minhas obrigações, né? Não deu para ninguém. Eu não sou nenhuma alma culpada. Nós não somos culpados talvez agora, né? Nessa encarnação, porque nós já sabemos que essa é a nossa melhor encarnação. Essa é a nossa melhor encarnação. Quando a gente entende com os espíritos superiores de que nós não retroagimos na nossa evolução, no nosso progresso, então, o que nós somos hoje é o nosso melhor eu hoje. Lá atrás a gente, então, se hoje a gente tem algum defeito, alguma imperfeição, se hoje a gente observa alguma coisa em nós que precisa ser trabalhada, né, melhorada, imagina lá atrás. Eu falo assim,
Quando a gente lê a história da humanidade, e a gente se pergunta, quem eram aqueles espíritos que estavam lá, vivendo aquelas histórias, né? De guerra, de traição, de homicídio, né? De escravidão. Quem eram esses seres? Ah, mas eu acho que eu fui um rei em outra encarnação, uma rainha, né? Uma princesa, um príncipe, né? Um sábio, um filósofo. Será que nós fomos? Será que nós não fomos aquela criatura que estava lá como feitor, não? Outra encarnação? Será que nós éramos os escravos ou nós éramos os feitores? E se escravos fôssemos, como é que nós éramos escravos? Escravos que guardavam ódio, mágoa, rancor, desejo de vingança? Ou éramos os escravos que trabalhavam resignadamente, né? Sem nenhum resquício de ódio no coração, sem querer matar o feitor ou o dono da fazenda, né? Então ele fala assim, consciências denegridas e espíritos transgressores diante da lei. Sabe, porque, na verdade, quando a gente faz alguma coisa ruim ou errada, e a justiça humana não detecta, a gente passa despercebido por ela, ou impune por ela, nós não podemos esquecer que a lei que rege a vida e o universo é a lei de Deus, é a lei divina ou natural. E como dizem os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, né, ela está inscrita na nossa consciência. Então todos nós sabemos aquilo que nós fizemos, aquilo que nós fazemos. Muitas vezes não damos conta de quem nós somos, porque a gente se acoberta, né, ainda no nosso orgulho, né, achando que nós não somos nenhuma criatura que traga nenhuma coisa ruim ou errada ou imperfeita dentro de nós. Mas está tudo registrado. E com a evolução, com o tempo, nós vamos nos apercebendo de que muitas coisas que nós fizemos não estavam consoante às leis divinas, às leis de Deus, né? Porque basta observarmos, né, na história que aquilo que antes era considerado como normal, como certo, como regra, depois com o tempo foi se apercebendo que era extremamente errado, imoral, que era algo ruim, mal, né? A escravidão, nós falamos ainda há pouco, a escravidão até pouco tempo atrás era algo natural, normal. Ninguém encarava como sendo algo que estivesse fora da lei. E hoje, como é que a gente vê a escravidão? Como algo sórdido, né? Como algo assim inaceitável. Mas, enquanto ela existia, podia-se punir os escravos, matá-los, fazer o que bem quisesse com eles. Podemos ser, diz André Luiz, terminando aqui, né? Ligados ao Espírito de nosso Divino Mestre, podemos ser instrumentos do eterno bem. Ligados ao Espírito de nosso Divino Mestre. Então é preciso que haja essa conexão, esse link, essa sintonia com Jesus, para que nós possamos ser, de fato, instrumentos do eterno bem. Distanciados de Jesus, nós naturalmente estaremos distanciados do bem. Não basta, porém, salientar as nossas fraquezas, cultivando a preguiça e a falsa modéstia. Então não adianta falar assim, não valho nada, pobre de mim, mas eu sou muito imperfeito, né? E a gente encostar o corpo, né? E não querer fazer nada. Simplesmente porque achamos que nós estamos em desvalia, que a gente não tem condições de ser bom. Perdão. É imprescindível abraçar a verdadeira humildade, com obediência e disciplina, ante os desígnios do Senhor, porque aprendendo e servindo, amando e ajudando, lutando e sofrendo em sua causa sublime, será possível cumprir-lhe a divina vontade e retratar-lhe a divina luz. Então, sermos humildes, obedientes, disciplinados
para atendermos os desígnios do Senhor, aprendendo e servindo, amando e ajudando. Porque não basta falar assim, eu te amo, né? E não fazer nada por aquele que a gente fala que ama. E não ser bom para aquele que a gente fala que ama, né? Porque tem muita gente que mata por amor, não é? Que judia do outro por amor. Será que isso é amor? Hã? Não, não pode ser, né? Lutando e sofrendo em sua causa sublime. A causa sublime é a causa de Jesus, né? Será possível cumprir-lhe a divina vontade e retratar-lhe a divina luz. André Luiz. Então essa é a mensagem de André Luiz para nós, nos convidando aí ao trabalho do bem, mostrando que nós podemos ser, sim, seres que auxiliam a Jesus, que trabalham para Jesus, que nós temos valores dentro de nós, que nós podemos ser luz, força, energia, podemos ser transmissores da paz, da alegria, da fé, da esperança àqueles que sofrem. Porque ainda há muitos corações que sofrem na Terra. E ainda haverá por muito tempo. Enquanto nós ainda não nos afeiçoarmos às leis divinas, né? Enquanto nós ainda não cumprirmos as leis divinas, haverá choro e ranger de dentes. Haverá lágrimas na Terra. Haverá gritos. Né? E dizem os amigos assim, que enquanto houver um grito na Terra, né, não terá se instalado aqui ainda o mundo de regeneração. Quando houver um grito. Será que a gente grita? Né? Mas eu não te falei, quantas vezes vou ter que repetir isso? Né? Será que a gente não faz isso? Seu burro! Né? Será que a gente ainda não ofende o outro ainda? Né? Que a gente não faz isso? Né? Então, para a gente pensar, né, que há coisas que a gente faz, fala e pensa que precisa ser naturalmente retificado, modificado, né, melhorado. Nós precisamos nos educar, nos disciplinarmos. Aí o Buda fala isso para a gente, né? O Buda não era cristão, né? Mas ele falava, né, que a gente precisa ter o pensamento correto, a fala correta e a atitude correta, para que nós possamos alcançar, né? Aí, vamos falar na nossa língua aqui, né? O reino dos céus, né? Ele usava outro nome, né? Mas então é isso para nós, né? Então, se nós quisermos realmente alcançarmos a nossa felicidade, a nossa paz, o nosso equilíbrio, né? É preciso que a gente tenha o controle, né? Sobre os nossos pensamentos, né? O equilíbrio dos nossos pensamentos, da nossa palavra e da nossa atitude. Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim, não, não, né? Como a dizer assim, né? Que a gente deve ser aqueles que sejam, aqueles que são adeptos, né? Temos que estar juntos com os adeptos da verdade. Mas não é da verdade que fere, mas da verdade que edifica, né? Porque a verdade, ou a pretexto da verdade, nós não podemos ferir as pessoas, magoar as pessoas. Ah, mas essa é a verdade, eu vou falar e ele vai escutar e não é assim que funciona, né? Porque tem gente que não está preparado para a verdade, infelizmente, né? A gente vai falar sim, é lógico, né? Vão semear as sementes aí, né, da verdade. Mas nós não podemos empurrar a goela abaixo das pessoas, né? Querer que elas pensem como nós pensamos, ou falem como nós falamos, ou ajam como nós agimos. Há um tempo para cada um. Quanto tempo nós demoramos para aceitar a mensagem do Cristo? Para entendê-la? Quantos séculos? E há aqueles que ainda não aceitam. E vão demorar milênios ainda para entender. E não é um milênio ou dois, não, são muitos. Não vai ser talvez aqui na Terra, vai ser de outros planetas, nem aqui vai ser. Então vamos pensar aqui com André Luiz, né? Que nós podemos ser todos esses elementos, né, de serviço ligados à fonte, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, nós não podemos nada.
E ele disse que, na verdade, tudo vinha do Pai. E ele é o nosso elo de ligação com Deus. Jesus é o nosso médium de Deus. É com ele que nós tomamos contato com as forças divinas e com as verdades divinas. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado.